Eu sou Mariana Spezia, jornalista e diretora executiva na LAN Comunicação. A gente está aqui hoje para mais uma edição dos RG em Casa. Nossa convidada é a executiva Patrícia Monteiro Araújo. Ela é Head de Recursos Humanos do Mercado Livre, empresa argentina que possui em seu DNA a tecnologia e, com isso, uma forte cultura de inovação. A empresa oferece soluções de comércio eletrônico para pessoas que possam comprar, vender, pagar, anunciar e enviar produtos por meio da internet. Conosco também, Denis Monteiro, nosso anfitrião, que é CEO da ZRG Brasil, uma empresa global de Executive Search. Bem-vinda, Patrícia. Muito legal ter você aqui com a gente hoje. Bem-vindo, Denis. Oi a todos que nos assistem. Hoje a gente vai falar de liderança em RH, ações implementadas nessa área em momentos de crise e também sobre os desafios para manter o time unido e engajado no trabalho home office. Denis, você quer dar as boas-vindas para a Patrícia, por favor? Sim, prazer estar aqui, né? Mais esse GRG em Casa, que é uma ideia que surgiu. Patrícia foi a primeira convidada, né, para o nosso ZRG no escritório, eu diria assim, né, Paty? Lá nos 2 anos atrás, talvez, que a gente começou essa ideia de trazer convidados para as nossas reuniões das RG internas. Então, Paty veio para contar experiências dela pelo mundo afora, que acho que ela pode dividir com a gente também, nessa área de inovação, de grandes companhias, grandes centros e hubs de inovação, talentos, né, pelo mundo. Então, convidamos a Patrícia para uma nova rodada agora, live aqui, para que ela nos atualize com essa experiência de Mercado Livre. A gente se conhece já há alguns anos, tem acompanhado a carreira dela com muita admiração e os desafios dela nessa empresa que, assim, não tem uma live que a gente não fale que está todo mundo comprando no Mercado Livre. Então, acho que deve estar enlouquecidos de trabalho, porque todo mundo que eu conheço tem né, remessas chegando todos os dias no Mercado Livre, com uma eficiência incrível. Então, dito isso, prazerzão estar aqui contigo e te aprender com você mais um pouquinho. Primeiro, assim, super obrigada. Agora você me voltou aí há 2 anos e eu na verdade, que eu nem tinha conectado, talvez. Muito, muito honrada de ter, pelo menos talvez tenha sido uma boa conversa a primeira, porque a gente está voltando a conversar hoje. Então, muito agradecida, muito honrada, na verdade, de verdade, pela parceria, pela vontade também de contribuir, não só para a minha carreira, meu desenvolvimento, para tudo que a gente tem conversado pelo tempo afora aí que a gente se conhece, mas também porque eu sei que vocês sempre têm essa capacidade de ir além e de também nos ajudar um pouco a pensar fora, né? Talvez do nosso dia a dia, fora da nossa caixinha, o que eu acho que eu conto sempre aí com a sua parceria, Denis, você sabe disso. Então, obrigada e uma honra estar aqui. Bacana. Conta um pouquinho da tua história pessoal, profissional, um pouquinho, Paty, para quem não te conhece. Claro. De onde veio e onde está, né, e para onde vai? Isso vai demorar muito, né? De onde veio é o tema mais legal, assim, da parte mais interessante. Eu sou de Tocantins, então, assim, eu sempre faço essa referência porque realmente acho que é bem diferenciado o que a gente consegue nada aí profissional. Então, eu fiz, na verdade, tive a oportunidade de trabalhar, nesse momento trabalho no Mercado Livre há quase 2 anos. Antes disso, eu tive a oportunidade de trabalhar em outras grandes empresas, também multinacionais, onde eu trabalhei tanto aqui no Brasil quanto no headquarters dessas empresas. Então, eu trabalhei em Unilever, trabalhei na Inglaterra, trabalhei também na Johnson & Johnson e também tive a oportunidade de trabalhar não só aqui, mas também nos Estados Unidos, onde foi o grande ponto relacionado à inovação que você comentou agora há pouco, também trabalhando nos hubs de inovação dos Estados Unidos e de alguns outros lugares na Ásia e na Europa. Bom, dito isso, eu acho que o que fica para mim, assim, nessa de onde veio e onde está, né? Eu acho que é o grande ponto que tem sido muito interessante nessa história é perceber as oportunidades que a gente pode conquistar, fazer ou refazer e repensar e aprender a refazer o que a gente acha que sabe. Eu acho que esse tem sido para mim uma trajetória super importante desde os primórdios aí. E agora estamos num momento ainda mais especial, né? Claro, o Mercado Livre está num momento super privilegiado porque nós estamos pondo nosso propósito em prática, que o nosso propósito é realmente de democratizar pagamentos e vendas. Então, a gente está nesse momento dentro desse
né, numa situação muito única, infelizmente não a melhor para todo o país e nem para o mundo, mas a gente está podendo também contribuir com todos os outros empreendedores que também têm que fazer uma mudança também radical na forma como pensavam e faziam negócio para vir mais para o mundo virtual. Então, para mim, né, esse recorrido da minha carreira tem sido sempre de buscar oportunidade de me desenvolver, de fazer a diferença, e eu acho que é nesse momento, principalmente no contexto que a gente vive, acho que está sendo até uma honra poder estar no Mercado Livre e contribuir com o nosso propósito aí de democratização desse mercado. Sem dúvida alguma, Patrícia. Em todas essas empresas que você trabalhou anteriormente, foi sempre na área de RH, inovação você falou também, mas sempre em recursos humanos? Sim, desculpa, não foi muito direto, mas sim, sempre recursos humanos, desde de outras empresas que eu comecei minha carreira, que foi Sadia, Unilever, Johnson & Johnson e agora Mercado Livre, sempre recursos humanos em diversas áreas, mas sempre com uma acho que o grande ponto mais forte dessa trajetória de recursos humanos tem sido mesmo negócio, talvez business partner, que é uma das pontas que eu sou talvez aí um pouco, que tem um pouquinho mais de experiência. Que bom. Fazer uma perguntinha sobre na carreira, né, que eu acho que é interessante esse viés, né, Paty veio de consumer goods e foi parar no olho do furacão, né, numa oportunidade talvez única, né, de fazer uma transição do mundo mais tradicional para o mundo digital, né, num momento como esse, né? Então, assim, chegou um pouco antes e está pegando uma transformação, né? Conta um pouquinho, né? Como é que foi a construção disso, né? Porque dentro de Johnson você já estava dentro de uma área de inovação importante com os hubs, etc. E como é que você veio para o digital? Porque muita gente está querendo isso hoje em dia. Quando vem conversar com a gente nas RGs, não, eu quero ir para o mundo digital, eu quero ir para a fintech, insurtech, a techs da vida quaisquer, né? Então conta como é que foi essa construção, que eu acho que é interessante. Eu vou lembrar, você falando me lembrou um momento específico onde eu tive a certeza que uma parte da trajetória da minha carreira tinha que ser tech. Foi num dia que nós sentamos, estávamos discutindo uma investida, uma empresa que estava fazendo um desenvolvimento de um diagnóstico adiantado de proteínas, que na verdade era para identificar câncer, no estágio que ainda não é câncer, não é tumor, que é ainda, né, em algumas mudanças. Eu lembro que naquele momento, quando a gente viu o pool de investidores, 3 dos investidores eram tech. Ou seja, né, nós éramos... E sempre, né, eu estive dentro dos hubs realmente de maior possibilidade de transformação e inovação disruptiva dentro, né, Vale do Silício, Boston, etc., Biotech, que é muito forte lá em Boston, fora outros lugares, Ásia, etc., e London. Mas quando eu vi aquele dia, o pool de investidores, eu tive uma certeza, eu falei, não é mais o mundo mesmo da ciência, não é mais só desse mundo das empresas grandes de farmacêutica, etc. O mundo é realmente, hoje está virando e transformando-se para ser um mundo de tech, onde já muitos dos devices, se você pensar, né, dos wearables, dos devices que a gente usa, dos diagnósticos, já tem um grande componente hoje também de tech. Acho que aquele dia foi um insight assim muito forte, muito importante para mim, que me abriu um pouco as portas para pensar para mim mesmo, de pensar se eu fosse continuar esse caminho que para mim é importante de desenvolvimento, de aprendizagem, para que lado que eu iria? E eu pensei muito que tech era o caminho, que eu não tinha ainda feito nada dentro da área de tech, dentro desse segmento. Óbvio que naquele momento eu não esperava necessariamente, não estava em conversas com o Mercado Livre, nada disso. Mas eu acho que foi através daquele dia que eu comecei a perceber, como talvez alguns que estão falando com você, que sim, é a transformação maior, mesmo quando a gente percebe esse grande approach aí, essa grande mudança que a gente está vivendo. E agora, o que eu vejo que para mim, na minha prática, inclusive, foi a grande transformação, ampliando um pouco a tua pergunta, mas a grande transformação do que eu tinha feito nas empresas, digamos, mais tradicionais, versus uma empresa que a gente chama de nativa digital, que é uma empresa que tem 21 anos, aliás, esse aniversário foi sábado, um outro aniversário sexta-feira nosso de 21 anos, uma empresa de 21 anos, nativa digital,
que tem uma grande capacidade ainda de crescimento exponencial, que é muito diferente do que eu tinha vivido antes. Então, alguns pontos para mim super importantes para a gestão de pessoas, no caso, né? Que acho que para mim tem sido extremamente relevante. Primeiro, estamos num momento super diferenciado e a gestão de pessoas nunca foi tão importante quanto ela tem sido desde o final do quarter 1, desde março. Assim, é impressionante o que nós fomos capazes de fazer nesses 4, 5 meses de reiterando-se. Então, assim, o que eu mais aprendi no Mercado Livre nós não precisamos sair, nós saímos como conceito tech de desenvolvimento de algo. 85% do produto, entre aspas, de gestão de pessoas está pensado, está definido, saímos com o produto e reiteramos, que é um dos nossos grandes, a gente chama de beta contínuo, um dos nossos princípios culturais, que é estar o tempo todo em transformação. Então, o primeiro aprendizado para mim desse momento, dessa pandemia e de tudo que a gente teve que lançar e fazer para trazer as pessoas também para estarem no seu melhor durante esse momento, foi perceber que sim, respostas rápidas, decisões rápidas e que a gente pudesse tomar decisões e implementá-las, mesmo que elas não estivessem 100% fechadas, mas que a gente ia reiterando no meio do caminho. E aí eu posso te contar depois das soluções, se você achar interessante. Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes de sair de uma empresa mais tradicional para ir para uma empresa de tech, porque até o jeito que você pensa soluções de gestão de pessoas tem que ser mais rápido, mais dinâmico e na verdade, tem que ser muito mais, eu diria, aprofundado também. Tem uma profundidade maior, mas tem uma rapidez maior e uma capacidade rápida de ajustar no meio do caminho, que eu acho que isso que é um pouco do conceito mais importante para desenvolvimento dentro de tech. Perfeito, perfeito. Então, falando sobre isso, sobre essa rapidez de adaptação, eu queria te perguntar como é que o Mercado Livre usou a cultura de inovação, né, de tecnologia, para ajudar os colaboradores a passar por esse momento de crise agora, né, uma crise que atinge o Brasil e atinge o mundo. Como é que o Meli tem se posicionado em relação a isso? Bom, primeiro, nós fomos super rápidos, nós já tínhamos uma gestão de trazer pessoas já trabalhavam, quase 70% da organização já trabalhava remotamente, ou seja, uma vez por semana trabalhando de casa, e em 5 dias nós fizemos toda a organização estar remota desde o dia 16 de março, toda a organização começou a ficar remota, 92% dela, praticamente toda a operação, com uma grande capacidade também para a operação que está, do 8% que está trabalhando no dia a dia, que é muito forte, o nosso braço mais importante também nesse momento, que tem nos ajudado, são os nossos heróis que têm realmente contribuído para a gente receber os pacotes que você falava, né, Denis? Que de verdade, graças a eles, a gente está conseguindo, junto com os outros parceiros, a gente está conseguindo realmente ser muito rápido nas nossas entregas. E também a gente teve que aumentar muito o protocolo e ir aprendendo, né, o que era o protocolo de segurança. Foi muito intenso. Acho que algumas coisas que nós fizemos até para trazer para você, que eu acho que foram importantes nessa gestão. Primeiro, nós fizemos o bot COVID. Só que o bot COVID, o que é? Nada mais é do que um pequeno perguntas e respostas. Primeiro, ele foi usado para perguntas e respostas e para fazer uma pré-seleção, que cada um respondia algumas perguntas para a gente selecionar os grupos de risco. Isso foi feito muito rapidamente através do bot. E logo o bot se tornou a nossa ferramenta de comunicação rápida e direta, também com os nossos funcionários, fazendo um check que a gente chama de pulse, que é uma pesquisa que a gente começou a fazer a cada 15 dias para entender como é que estavam também as pessoas. Eu acho que esse foi o primeiro grande deliverable, assim, de falar, não, vamos mudar a nossa gestão, porque já que estamos todos em casa, como é que nós vamos também ter um pulso da situação e começar a medir? Esse foi um ponto. Então, medimos, por exemplo, como é que está a empatia do líder, motivação dos nossos colaboradores, como é que estão as pessoas em relação à efetividade do trabalho, à efetividade do líder, à efetividade do trabalho em equipe, etc. São curtas perguntas e respostas, mas que nos dão algum tipo de indício e aí, junto com isso, oportunidade de intervir. Nós intervimos também em algumas outras coisas que nós colocamos. Então, por exemplo, a gente fez também um bot de medicina virtual, tivemos a oportunidade de ter um guia corporativo que era para como
guia corporativo, como os líderes deveriam liderar pessoas que estavam totalmente remotas, com as suas equipes totalmente remotas, que 92% da organização estava totalmente remota naquele momento, está ainda totalmente remota. Preparamos esses guidelines, esses toolkits para os líderes, assim como a gente também adaptou nossos benefícios bastante a essa necessidade. O que era necessário, obviamente, antes tínhamos um restaurante, agora não necessariamente, o que tivemos que fazer para também adequar da melhor maneira possível nesse momento. Fizemos treinamento, desenvolvimento desses líderes, mas além disso, criamos o que eu acho que tem sido também muito bom, foi o grupo de well-being, que é de bem-estar, que nós temos hoje, e tudo isso foi reiterando, tá? Ninguém fez do dia para a noite tudo, a gente foi melhorando a cada dia de acordo com os resultados também das pesquisas. Nós colocamos, hoje temos 2 vezes por semana aula de meditação, de yoga, temos oportunidade também de ter visitas de médicos especializados no tema, de nutricionistas, temos o que chamamos de Learning Cycle, que muitas vezes chamamos também alguns profissionais para falar de um tema específico, onde algumas pessoas que selecionam o que elas estão precisando, passando. Então, foram várias ações para que a gente pudesse trazer o melhor dos profissionais durante esse momento, que é um momento, obviamente, um momento mais delicado, né? As pessoas não estão em casa só trabalhando, elas têm que ser o pai, a mãe, ou muitas vezes elas têm que cuidar delas, independente de elas terem uma família, e tem que, obviamente, equilibrar tudo isso, né? Fazer os almoços, pedir suas comidas e tudo mais, que é um momento muito diferenciado do que nós tínhamos vivido ou estávamos vivendo até aquele mês de dia 16 de março, aí que a gente teve que lançar várias outras questões aí de uma forma muito ágil, muito rápida. São muitos desafios mesmo, né, Patrícia? Pode falar, Denis, desculpa. Eu perguntei para a Patrícia como é que ela tinha feito isso tudo, porque aquela melicidade que eles têm lá do Mercado Livre é incrível, né? É um atrativo da companhia, né? Aquele ambiente todo. E eu perguntei para ela como é que ela estava fazendo para reproduzir isso no mundo virtual. E me parece que deu um jeito, tá dando certo, né? Para construir esse ambiente acolhedor e diverso, né? Que vocês têm no site de vocês, né? Nós fizemos umas coisas que eu acho que até bem... que a gente chegou a um momento perceber, foi assim, tá, respondendo a tua pergunta. Tínhamos muitas ações e muitas boas para mindfulness, para well-being, mas também a gente começou a perceber que a gente precisava de leveza também, né? Que é um pouco o que a Melicidade tem, que você falava assim, você vê na Melicidade a gente tem ali a academia do lado, tem toda aquela sala, né, tem um restaurante do lado, tem as salas de massagem, temos várias opções aí de poder ter um tempo e fazer algo. O que a gente começou a fazer? Reproduzir algumas dessas brincadeiras ou dessa forma, né? A gente seguir um pouco o que está acontecendo nas redes, então onde a gente faz hoje, por exemplo, desafios. A gente tem uma onda de desafios, uma onda de brincadeiras aí sociais e trazendo um pouco de entretenimento também com esses desafios com memes, com challenges, que a gente possa também continuar com essa leveza que é o que a gente também tem no normal do nosso trabalho e é porque a gente quer... É difícil inovar se você não tem também essa capacidade de se sentir empreendedor, dono do seu negócio e fazendo o seu melhor e querendo ir além, mas também é difícil sem essa leveza. Então nós começamos a pôr algumas atividades aí. Tivemos já, por exemplo, uma visita online guiada a um museu do Prado, da Espanha. Vamos ter workshops e drinks essa semana porque nós temos aí DJs e uma sessão de coquetéis ou uma sessão de cervejas, porque a gente está, obviamente, numa semana especial, completando nossos 21 anos. Tudo isso também tentando trazer a leveza ao mesmo tempo que trazia informação sobre a situação, sobre o Covid, sobre tudo que estávamos vivendo, sabe? Eu acho que foram essas ações muito conjuntas, óbvio que elas foram um crescente, a gente foi aprendendo também, e isso realmente está trazendo um pouco mais do que é o espírito Meli, que é isso, a gente dá o máximo de si e se diverte, que é para nós um princípio. A gente fez nessa mesma linha, ontem a gente fez o Happy Hour das RG, que foi bacana, a gente tem feito desde o início e a turma tem sido bem criativa nas proposições desses Happy Hours. E ontem a gente fez o Show do Milhão, que foi muito engraçado.
com perguntas e todo mundo votando, foi muito interessante, assim, né? E perguntas a ver com a ZRG Global e etc., que também foi quase um quiz da companhia, que juntou diversão com um brinde, né, pelos resultados que a gente teve. A gente teve um resultado incrível no primeiro semestre desse ano, ficamos só, né, ficou em linha com o mesmo primeiro semestre do ano passado, que para nós foi uma surpresa até, porque a gente estava imaginando que o mundo teria parar, né? Ou seja, ia dar uma freada brusca e as empresas não iam contratar, ou pelo contrário, iam demitir. Mas, assim, parte dos nossos clientes continuou fazendo seus projetos, acho que com um pouco mais de cautela para algumas coisas, mas entendendo que as pessoas continua relevante, importante e não dá para esperar a vacina acontecer, que você que veio desse mercado sabe que vai levar pelo menos uns 12 meses ou mais para até fazer até alguma coisa ser aprovada e ser disseminada com alguma intensidade, né, para a gente conseguir voltar ao que a gente tinha, né, voltar para a medicidade, né, com intensidade. Então, mas foi muito bacana. Então, acho que eu concordo com você. A gente tem feito resultados incríveis com o time e também celebrado porque diversão e celebração são tem que ser conquistas diárias, né? Para tudo que é conquista, a gente tem que estar celebrando mesmo. Sim, e essa leveza, né, que vocês estão falando, ela impacta diretamente em produtividade, né? A gente acha que estar em casa vai ser leve, mas estar em casa com os afazeres domésticos e mais, né, as responsabilidades do trabalho, nem sempre fica uma coisa tão leve. Então, de fato, todas essas ações que o Meli, né, criou e tem criado e tem aprimorado, assim como a ZRG tem feito, sem dúvida alguma, só pode trazer benefícios para os colaboradores, né? E aí, diante disso, eu quero fazer uma pergunta para vocês dois, Denis e Patrícia. Vocês falaram de tudo que está sendo feito. O que vocês têm percebido que os colaboradores têm sentido em todas essas ações pensadas neles, né? Criadas pensando no bem-estar deles? Como é que está sendo essa recepção? Patrícia, vamos começar com você. Primeiro a gente mede, então nós temos uma medida com essa PUS que eu comentei, 87% hoje dos nossos colaboradores reportam que se sentem primeiro bem, ou muito bem, ou neutro. Então, esse é um número super alto, mas a gente monitora com muita frequência. Segundo, empatia com a liderança. A empatia da liderança foi um tema muito importante no começo, porque, óbvio, como você disse, muitos que têm outros afazeres dentro de casa, fazendo homeschooling, etc., tem essa flexibilidade, ela se torna ainda mais importante. Já é uma flexibilidade que a gente tem no dia a dia, mas ainda mais ela se torna importante. 90% dos nossos colaboradores na última pesquisa reportam que sentem que os líderes têm uma empatia com a sua situação pessoal. A liderança também efetiva, que a gente também checa, 93% fala que sim, percebe que os líderes estão tendo uma liderança efetiva, que obviamente esses também foram crescentes com todas as ações que a gente foi fazendo. Feedback também, no geral, as ações estão sendo, eu posso te dar números que elas estão, de fato, parece que estão fazendo uma diferença muito grande quando a gente olha os números. Mas eu acho que mais do que os números, o que fala por si só, acho que são aquelas conversas. Hoje a gente talvez não tenha as conversas de corredor, mas nós temos as conversas ou a nossa rede interna, né? A gente usa o Workplace para fazer vários comentários e postar, e a gente percebe que realmente nós estamos num momento de muito orgulho, assim, em relação ao que a gente está podendo fazer, não só pelas ações do Meli, mas pela contribuição que a gente está tendo para a comunidade, para o que a gente chama do ecosystem, para os nossos vendedores, para as pessoas que estão precisando estar operando dentro do seu melhor ou precisando reinventar o seu negócio, assim como também para as pessoas que precisam estar em casa, que estão também contando muito com a gente. Então, quando a gente olha tudo isso junto, a gente percebe, sim, muito feedback positivo, muita conversa virtual, digamos assim, que são muito positivas no seu geral, pelo que a gente pelo orgulho, né, de fazer parte de uma organização tão importante e vital para o nosso ecossistema, mas ao mesmo tempo que tem cuidado um pouco dessas questões aí de pessoas. Perfeito. Denis, e você, na ZRG, o que você tem sentido agora aí? Está com 4 meses, né, de trabalho remoto, e você está sempre fazendo essas
essas reuniões virtuais, sempre trazendo alguma pessoa diferente para contar a experiência. Já tivemos músico, Patrícia, num dos happy hours dos RG em Casa. O que você tem sentido assim da sua equipe? É claro que vocês se falam sempre. Como estão sendo esses feedbacks? Eu vou pedir para alguém do meu time que está aqui, tem alguns do meu time, responder isso para você direto. Se alguém Legal, perfeito. Vitória, Amanda, Luíra, alguém quiser responder, assim, enquanto eu vou falando, alguém abre a câmera aí e ajuda a responder isso, porque é melhor ouvir de vocês do que de mim. Melhor eles, né, Denis, para dizer. Mas assim, indo um pouco nessa linha, a Luíra já vai responder ali, já se arrumou toda para responder. Mas indo um pouco nessa linha, eu acho que esse cuidado e essa tentativa de entender este processo como algo diferente, onde todos temos que nos adaptar e ser flexíveis e dar o melhor de nós para estar disponível e ter soluções para as pessoas, para que elas se sintam, né, engajadas. Eu acho que esse é o principal aspecto que a gente tem que estar sempre atento, né, às lideranças, né, a parte tem o pulso, que tem uma empresa muito grande, a gente não tem o pulso, mas eu brinco que você quer saber o pulso das pessoas, você tem que chegar pertinho delas e segurar de fato no pulso delas para saber como é que está, né, aquele calor daquele momento, né? Luíra, o que você acha que a gente está fazendo? Estamos fazendo direitinho ou não? Você conta para a turma. É um momento bem diferente, né? A gente nunca tinha passado por nada disso, então é um momento de aprendizagem para todo mundo. Mas eu sinto como se hoje os escritórios estivessem cada vez mais unidos, né? Então, isso veio exatamente para a gente perder um pouco dessa distância, né, que a gente tem na cabeça e que hoje em dia não existe mais, né? Então, hoje eu me sinto muito mais próxima de todo mundo. E aí também com os happy hours e com todas as bagunças que a gente vai fazendo, né? A gente vai cada vez mais se integrando e se conhecendo melhor. Então, eu acho que tem dado muito certo. Ainda bem, me saí bem nessa, hein, Paty? Consegui chamar alguém que falou bem. E não estava combinado, hein, gente? Não. Luíra, obrigada. Obrigada pela participação. Que bom, Denis. Como você falou, o melhor feedback é realmente ouvir os colaboradores e sentir deles, né? Essa emoção, esse calor no trabalho. É claro que todo mundo, né? Nós gostamos de nos abraçar, de conversar no cafezinho, mas essas ações do MELI, essas ações das RG, enfim, mostram pra gente que é possível se readaptar rapidamente e manter produtividade, manter união, né? E enfim, desenvolver um bom trabalho. Até o que a Luíra falou, acho que bacana até reforçar, não sei se a parte tem visto isso também, que assim, eu concordo com ela, se você acaba com esse ambiente virtual, você não tem silos, né? Você não tem o pessoal que senta naquele canto, o pessoal daquele andar, ou da regional, do não sei o que, de repente está todo mundo na nuvem. Então, eu acho que isso é bem bacana e a Luíra tem sido super parceira nisso, a Amanda, o pessoal que está aqui escutando, porque tem se proposto, inclusive, organizar coisas para todos nós e a gente se diverte todo mundo junto, que é uma construção, né? Eu acho que uma outra coisa que acontece com isso, ou se acelera com isso, é uma horizontalização de uma série de coisas, onde a turma, de repente, né, não tem a sala do diretor, a cadeira do diretor, não tem não sei o que, a gente já não tinha isso no escritório, mas de repente está todo mundo ajudando a construir, né? Como ninguém sabe a resposta certa, está todo mundo ajudando a construir, né? Acho que isso que é bacana. Muito bacana. Eu gostei muito do ponto que ela falou, porque assim, acho que até desconstruiu uma crença que nós tínhamos, talvez brasileiro tem, de que talvez estando no escritório é o único jeito de estar perto. Acho que a gente está ficando muito mais perto em algumas instâncias nesse momento de algumas pessoas. Imagina, quantas famílias você começou a conhecer nesses 5 meses? Provavelmente agora você está conhecendo muito mais a vida da pessoa do que você conhecia antes. A gente tem sessões ou reuniões, tive uma reunião esses dias, assim, várias reuniões num dia, que eu conheci vários filhos ou alguém que chega da família, que chega porque está precisando de algo e a pessoa tem que dar uma paradinha para falar algo para voltar. Ou seja, a gente está muito dentro da casa das pessoas, a gente está muito mais dentro das histórias individuais, e isso que você comentou da hora de estarmos mais, talvez, não só pelo escritório físico, mas a gente está mais junto. Acho que a gente está junto porque a gente também está percebendo que
todos temos algumas vulnerabilidades, né? Como passamos pelos altos e baixos, de termos ficado aí, alguns em lockdown, quem realmente ficou, né? De estar todos os dias trabalhando de casa e ao mesmo tempo tendo que cuidar de todas as outras questões da casa. Todas essas questões foram iguais, estão sendo iguais, independente do nível, independente de qual é o cargo da pessoa dentro da nossa organização. E isso também aproxima. Eu acho que isso tem sido um lado muito importante dessa sensação de, poxa, estamos mais próximos. Sem dúvida alguma. Muito bom, verdade. Patrícia, de janeiro até o momento atual, o Meli contratou mais de 1.000 funcionários. É um número bem expressivo para esse período que a gente está vivendo, né? De instabilidade econômica, enfim. Você mesmo destacou no início da nossa conversa que para vocês tem sido um momento ímpar, inclusive, né? No meio de tanta confusão, o Meli está se destacando. Conta para a gente um pouco como que foi fazer essas contratações de maneira totalmente online. Eu sei que antes vocês tinham, né, algumas entrevistas presenciais e tal, e de repente tudo isso teve que ser online. Como é que, né, foi isso? Como foram essas contratações? E também conta para a gente o onboarding dessas pessoas na empresa. Como é que foi esse processo? Primeiro que eu acho que nós nunca fomos super engessados ou só usamos, né, pensávamos no processo de seleção só como sendo presencial. Acho que esse é o primeiro ponto. Então, não é que a gente também tínhamos, claro, alguns interesses de fazer o presencial, mas como a gente é uma empresa digital, também tinha uma grande oportunidade aí que nós já tínhamos de crescermos ainda mais essa capacidade nossa de fazer toda a seleção de forma totalmente remota. Nós estamos crescendo e esse número que você comentou principalmente vem da capacidade de gerar também muito mais oportunidades dentro das áreas de Customer Experience, que é a nossa área de atendimento, nossa área de logística para o que a gente chama de mercado envios, que é um dos nossos negócios, assim como também dentro de IT. A gente cresceu muito essas 3 áreas nesse tempo. E essa expansão tem a ver com a expansão da malha logística para poder atender tantas outras pessoas no Brasil inteiro nesse momento tão louco aí de pandemia. E além disso, a gente conseguiu então saímos de tudo que a gente fazia no presencial, mesmo não sendo super engessados, para fazer totalmente um processo bem mais digital, usando outros recursos. A gente também conseguiu fazer, através de plataformas integradas e gestão de pessoas, essas entrevistas virtuais ficarem menos talvez frias, né, digamos assim, e realmente usar de uma maneira que a gente pudesse aprofundar e conhecer as pessoas ainda mais, mesmo que no virtual, porque isso, na verdade, tem contribuído até para a gente ser mais eficiente e eficaz, né? As pessoas chegam no horário, a gente chega no horário, ninguém está no trânsito e etc, etc. Então, a gente tem realmente feito o nosso melhor. Sobre a questão da gente conseguir fazer o onboarding, eu acho que foi um grande marco para nós. A gente fez muitos onboardings totalmente já virtuais. Nós fizemos uma transformação muito grande disso. E eu acho que isso só aconteceu tão rapidamente porque nós já estávamos fazendo algo. Então, não foi que a gente veio do zero, mas rapidamente, praticamente em 5 dias, nós gravamos todo um conteúdo que está sendo disponibilizado para essas pessoas que entram. Então, para nós, as primeiras semanas e esse primeiro dia são muito especiais para essa pessoa que está entrando no Mercado Livre. Então, o que acontece hoje, se as pessoas trabalham com computador, que a grande maioria trabalham, elas não são só da área de envios, a gente está mandando o computador para casa das pessoas, a gente tem os e-learnings, tem toda a parte também de conteúdo já gravado, assim como a gente faz reuniões também virtuais com os líderes de negócio. No primeiro dia a gente faz de manhã, a gente faz à tarde e vai fazendo outros acompanhamentos a cada 1 mês ou 2 meses com os líderes. A gente senta com os nossos vice-presidentes também para que eles possam conhecer e ter um bate-papo um pouco mais próximo, digamos assim, e gerar essa proximidade, essa empatia com as pessoas, porque para nós isso é super importante, é a nossa forma de experienciar o Mercado Livre. Tem sido cada vez mais interessante. Talvez não tenha sido tão bom no primeiro momento, quando quer dizer o seguinte, a gente estava aprendendo, nós gravamos os conteúdos, claro que foi uma evolução.
Hoje eu posso dizer que muitas pessoas que entram, os feedbacks são extremamente positivos e a gente tem feito o nosso melhor. Para a área de mercado envios, que obviamente tem muita gente que está na operação, aí nós também, com todo o protocolo de segurança, tivemos todo um redesenho dessa experiência, de como era essa experiência do onboarding, e fizemos assim com todo cuidado, até respeitando muito mais do que um protocolo normal. Fizemos também alguns encontros aí também presenciais, porque já estávamos dentro do site, que é onde essas pessoas vão trabalhar. Está sendo interessante. Perfeito. Perfeito, bem bacana saber, né? E bacana saber que é um processo de evolução mesmo, porque a cada dia vai melhorando, né? A gente vai identificando oportunidades, vai identificando alguns possíveis problemas e tal, para ir resolvendo. Denis, você que é psicólogo de formação, tem super experiência em recrutamento, enfim, achar as pessoas certas para os cargos certos, como é que você tem percebido nas suas conversas com outros líderes de RH também que isso tem acontecido dentro das empresas? Claro que cada uma tem uma experiência, mas assim, juntando tudo isso e todas as conversas, como você percebe que isso está acontecendo? Eu acho que as pessoas, os líderes sêniores que a gente contratou, né, alguns durante esse processo já, desse período, eles se ressentem muito de não, né, estar lá e ver, né? Porque a gente, mudar de empresa nesse momento sem ter esse mergulho na cultura que inclui conviver nos espaços com as pessoas e estar dentro dos ambientes que falam muito da cultura. De novo, Medicidade é um exemplo da cultura que o Mercado Livre quer construir, o que constrói, o que está sempre renovando, mas enfim. Então eu vejo que a gente se ressente, sobretudo nós que não somos de uma geração menos digital, né? Nós nos tornamos digitais, mas não nascemos digitais. Então eu acho que para a gente essa questão ainda gera um certo apreensão, né, de você mudar e não estar no mesmo ambiente. Eu tenho já visto com a flexibilização que nós estamos vivendo atualmente, eu tenho conversado com as pessoas e eles têm feito já turnos no escritório, as pessoas já têm ido para lá para fazer algumas reuniões com os cuidados devidos. Então eu vejo que existe um desejo das pessoas que voltarem a se encontrar num ambiente estruturado do escritório, onde existe aquela conversa que a gente estava falando antes de cafezinho, que às vezes você resolve um problema em vez de marcar um Zoom, onde você leva 3 dias para marcar e você perdeu a espontaneidade do momento ou algo assim, né? Então, eu acho que a cultura, quando você está entrando na companhia, ela ainda, as pessoas que eu tenho visto desejam muito ter essa, porque você vai balizando a tua conduta olhando o que os outros estão fazendo, como é que eles estão fazendo. Hoje em dia não tem. Hoje você está staging, né? Você está diante de uma tela, né, preparado para encontrar com a pessoa, ao invés dele estar te vendo, né, caminhando pelos corredores e indo almoçar lá no restaurante de vocês, lá onde você vê as pessoas, sinaliza, resolve um tema e não precisa dedicar muito tempo para aquilo depois. E eu imagino, Denis, que para vocês deve ter ainda uma certa complexidade, porque todos os seus parceiros também, né? Imagina, todos os trabalhos de todos os parceiros, imagina os novos parceiros, que é diferente, né? A gente está acostumado aí a ter mesmo ou um cafezinho, ou um almoço, ou uma reunião, e imagino que deve ser um pouco mais complexo também, considerando que vocês aí têm vários clientes que também, óbvio, se são novos, você tem que ter toda uma construção desse relacionamento e tudo no virtual. Nós mesmos contratamos 2 sócios agora no meio dessa pandemia que ninguém encontrou fisicamente com eles. Então, nós mesmos estamos né, fazendo em casa aquilo que a gente está dizendo para os clientes que é viável de fazer. O onboarding das pessoas. E eu estava brincando ontem no Happy Hour, a gente torce para que a gente, quando se encontrar na vida real, a gente não se desgoste. Porque aí vai não, acho que isso não vai acontecer. Se já gostou virtualmente, vai ser só melhor presencialmente, né? Eu acredito nisso. Olha só, Patrícia, a gente está com a Adriana Leal, que é Principal nas RG, e ela quer te fazer uma pergunta. A Adri já está com o vídeo aberto.
Vamos lá, pode perguntar, Adriana, por favor. Oi, Patrícia, muito prazer, tudo bem? Prazer. Eu queria saber, assim, a gente tem muito contato com o pessoal do Mercado Livre e vocês têm uma cultura muito forte, né, das pessoas serem muito hands-on, de ser uma cultura mais startup. Como vocês conseguem manter essa cultura mesmo após 20 anos, né? A empresa que não para de crescer, contrata pessoas aí de diversos tipos de empresas diferentes. Como vocês fazem para manter essa cultura e o porquê de manter essa cultura? Eu queria entender um pouquinho. Muito bom, obrigada pela pergunta. Sim, a gente tem um super, provavelmente um super bias, né? Que é muito esse ponto de vista de que quando você é um empreendedor, e Denis pode comentar melhor do que eu, o empreendedorismo em si, ele é esse profissional que ele olha o todo, independente, né, se a posição é um pouquinho mais alta, mas ele também põe a mão em todos os detalhes e se aprofunda o suficiente para executar. Eu trabalhava com um líder uma vez que ele me falou uma coisa, não foi exatamente no Mercado Livre, que ele comentou assim comigo, Grandes Ideias, né, uma pessoa do Hub de inovação de São Francisco, ele disse para mim um dia assim, grandes ideias não são difíceis, grandes ideias elas são fáceis, o difícil é transformá-las, executá-las para que elas se virem realidade. E eu acho que quando eu cheguei no Mercado Livre, isso para mim traduziu muito bem o que é a nossa cultura. A gente pensa na experiência de como trazer um empreendedor e quais os sinais que a gente vai dar, seja através dos nossos princípios culturais, seja através da nossa proposta, nossa carta oferta fala que você está sendo convidado para ser um empreendedor do MELI. Já com o intuito de dizer e de trazer os sinais do que a gente busca. Do que a gente busca, sim, alguém que vai olhar o todo ou que vai ter que se aprofundar também e fazer, e pegar e fazer, né? E foi muito, para mim, interessante perceber que sim, o Mercado Livre tem essa cultura de simplicidade, que vem desde que foi fundado, de simplicidade, de praticidade, de execução com excelência, ao mesmo tempo que a gente pode estar em qualquer momento, em qualquer lugar e termos um projeto super grande, um projeto super, etc., importante, mas a gente vai se aprofundar e vai fazer acontecer. Isso significa que muitas vezes você vai colocar a sua mão e resolver e pensar junto com as equipes. Acho que esse é um pouco a forma, mas também tem muito de nós, dentro dos nossos sinais, dentro de gestão de pessoas, colocando bem claramente dentro das diversas dentro da jornada do colaborador, a gente pensa muito isso e como traduzir isso para os sinais que a gente está dando, que a gente precisa dentro desse empreendedorismo. Fazemos curso para isso, temos trabalho de que a gente chama de umas sessões de ADN, MELI, onde os líderes também que são novos chegam e vão ouvir que cultura nós queremos. Isso começou lá há 5 anos, em 2015, quando eles estabeleceram a cultura que nós queremos, que é essa cultura, uma cultura de perguntas que sejam provoquem uma forma de ver diferente, mas ao mesmo tempo uma cultura do fazer, do resolver e do executar com excelência. Acho que isso tudo está um pouco na nossa... É até interessante falar, porque a gente pensa isso, mas já está tanto na nossa veia que a gente realmente hoje já tem muita coisa que não é que a gente tem que ficar parando para pensar, porque a gente já está e já transpira isso. Então a gente só tem que o tempo todo estarmos nos perguntando como manter isso, mesmo quando somos o número que somos hoje, 3.600 funcionários no Brasil. Acho que esse é o nosso desafio, não deixar que isso se perca quando a gente vai crescendo, obviamente, nesse crescimento tão exponencial e tão rápido aí. Legal. Ótimo. Bacana. Obrigada, Adriana. Acho que está todo mundo participativo hoje, né, Denis? Tem mais pergunta para você aí depois, Patrícia. Vamos estar aí no circuito aí, mas ontem ainda, falando nessa linha que a Paty está dizendo, a gente estava começando um projeto e o acionista principal dizendo o seguinte: olha, Denis, pelo amor de Deus, me traz um executivo daqueles que está acostumado a apertar botão e pedir a coisa para os outros. Eu preciso sabe aquele que ajuda a carregar a cadeira se estamos mudando de escritório? É esse que eu quero. Eu disse, eu sei bem, quando a gente montou as RG, a gente estava lá desparafusando coisa, montando, né, esticando, é toda
tem toda uma construção que eu acho que é bacana e que faz, né, faz todo sentido, né? Como é a tua casa, né? No fim do dia, se você tratar isso como a tua casa, você tem que estar de olho em tudo que está acontecendo, não esperar que alguém faça, né? Alguém vai lá e faz junto. E Absolutamente. Você não fica esperando que alguém, não tem um café agora. Não, você vai lá e você vai E dar um jeito. faz o café, né? Coloca a mão na massa, né? Exatamente. dá um jeito. Exatamente. Mas Muito. o Bruno Lino, sócio lá da prática de consumo e varejo, tem feito muitos buscas de Chief Digital Officer também e tudo, então acho que ele está interessado aí em fazer uma perguntinha para a Paty também. Quer falar, Bruno? Vou sim. Tudo bem, pessoal? Bem-vinda de volta, Mari. Mari ficou de férias há Obrigada, um Bruno. tempo, está de volta. Patrícia, obrigada aí pela disponibilidade de conversar com as RG de novo, né? É verdade, falou lá no início, já teve o presencial, foi bom sim, aí por isso até que todo mundo ficou muito feliz em te chamar de novo. Ia te perguntar, enfim, acho que ouvi muito aqui vocês trocando, que realmente esse novo cenário que a gente está vivendo está transformando muito, né? Assim, está transformando o processo de recrutamento, está transformando o processo de onboarding, está transformando como você faz a gestão, né, da sua equipe. Você já começa a ver também alguma mudança no que é o perfil do líder daqui para frente, né? Não sei, alguma nova competência que comece a ficar mais forte, talvez não nova, mas alguma competência que agora ela começa a se sobressair um pouco mais para você ter um papel de um líder mais efetivo nesse cenário todo? Eu acho que, primeiro, sua pergunta é super relevante. Estou aqui pensando o que eu acho que está se sobressaindo mais nesse momento. Para mim tem sido um equilíbrio do líder de ter a empatia, de saber o momento atual e das circunstâncias que todos estamos passando, ao mesmo tempo de ser muito mais objetivo e direto e muito mais eficaz em transformar o que é necessário ou dizer exatamente o que precisa ser feito, né, ou dar os direcionamentos e depois fazer os follow-ups. Eu acho que isso está muito mais importante. Então, vou te dar exemplos. Para empatia, por exemplo, uma das coisas que a gente sugeriu e que isso deu muito certo no começo e agora, óbvio, está numa maneira diferente, foi fazer check-in. Então, dependendo da equipe, dependendo da senioridade, o líder fazia check-ins todos os dias com a sua equipe no começo. E esses check-ins, eles podiam servir para várias coisas. Primeiro, para saber como é que você está, né? Que eu acho que era o ponto primordial para nós. Mas o segundo era fazer também um check-in com a equipe, dizendo, é isso que a gente vai ter que entregar essa semana. E aí, obviamente, ser um pouco eficaz de entender se daria para se aquele deliverable era possível naquela semana, considerando essa empatia do que todo mundo estava tendo que viver e passar, etc. Então, eu acho que muito essa capacidade de ser empático e, ao mesmo tempo, ser um pouco mais ainda objetivo e um pouco mais cuidadoso com o setup dos goals, e dependendo, obviamente, do trabalho, é um goal de uma semana. Então, dentro do trabalho, é um goal de meses, mas você fazer mais follow-ups no meio do caminho, acho que esses são os pontos mais relevantes. Nós não somos, eu diria, uma cultura da super estruturada. O que eu quero dizer com isso? A gente tem as nossas estruturas, mas a gente brinca que a gente trabalha num ambiente muito de um caos, caótico, um caos organizado, porque se não tiver um pouco de caos, também não tem inovação. Então, nossa organização, ela é algo que existe, ela existe para a gente poder operar, mas ela não existe para enrijecer. Então, nós não somos, no normal, uma empresa que vai falar assim, não, todo dia nesse horário, né, a gente dá muita autonomia para essas questões que os líderes podem e devem trabalhar. Mas eu diria que ser mais objetivo, ao mesmo tempo que ser mais empático e ter a capacidade de perceber quando as pessoas precisam de uma ajuda ou precisam de um acompanhamento maior, eu acho que está sendo muito mais importante nesse momento, talvez mais relevante até do que tenha sido no passado. E parece simples, mas no virtual ela exige um pouco mais, eu diria, porque você não necessariamente tem todas as informações, você não está todo o tempo com a pessoa, então é importante que essas conversas sejam mais efetivas, assim. Legal, Ótimo, muito obrigado. ótimo.
Obrigada, Bruno, também pela pergunta. Eu estou falando que as pessoas estão participando mais hoje, a gente vai ter mais pergunta, mas antes, Patrícia, eu queria te perguntar sobre uma campanha que vocês fizeram para homenagear os 8%, né, da equipe de logística que está nas ruas, enfim, para que a gente possa estar em casa. Então, acho que é bacana a gente falar sobre isso também, porque esse cuidado, o Denis sempre comenta desse cuidado com as pessoas que a gente precisa ter. E eu achei muito interessante saber, eu não sei detalhes, por isso estou te pedindo para compartilhar com a gente, mas eu soube que vocês fizeram uma campanha para homenagear os 8%. Conta para a gente como é que foi isso. Isso foi bem bonito, porque começou, até me arrepia assim de lembrar que começou dentro das, não foi necessariamente o Meli, começou entre as equipes, as nossas equipes internas começaram a mandar vídeos, agradecimentos para algumas equipes que estavam dentro da operação do dia a dia. E junto com isso, a gente percebeu primeiro que existia uma grande agradecimento às equipes internas que estavam dentro de casa e percebendo que só estávamos movendo o e-commerce como estávamos movendo porque a gente tinha uma grande contribuição dessas pessoas que estavam no dia a dia, tendo também suas necessidades e tendo que, ao mesmo tempo, estar dentro de um ambiente diferente, de protocolo muito mais rígido, das máscaras, das luvas, etc, etc. Então, começou dentro de alguns que começaram a trazer esse ponto e agradecer as áreas de negócio para as pessoas que estavam no mercado envios. Nós potencializamos isso, sim, maximizamos esse agradecimento, porque realmente é diferente você estar todos os dias numa operação e usar máscara o dia inteiro. É diferente você ter, obviamente, no começo, muitas pessoas com muito receio, sem saber se podiam, se deveriam sair de casa. Então, todas essas questões que são extremamente importantes. E por isso que no começo eu até falei, são nossos heróis, porque realmente são as pessoas que seguraram ali, não só seguraram, mas que tiveram que escalar e crescer rapidamente para essas entregas chegarem nos devidos lugares. A gente começou, a campanha chamou Seguimos Chegando, e a gente fez uma referência, hashtag Seguimos Chegando, porque a gente também tem um slogan que é o melhor tá chegando, que é a nossa hashtag. O melhor tá chegando, que foi daí que a gente pegou e falou assim, não, seguimos chegando e continuamos chegando e as entregas continuam chegando da melhor maneira possível. Nós fizemos protocolos super diferenciados também. Anteriormente, os usuários, quando recebiam a encomenda, eles tinham que assinar. Hoje eles só têm que colocar o QR Code. Foram várias mudanças que a gente fez em todo o processo para a gente também, obviamente, proteger essas pessoas, ao mesmo tempo também trazer essas campanhas de agradecimento que eles estão realmente diferenciados. E isso para nós é uma honra que a gente possa contribuir, ao mesmo tempo trabalhar. Alguns líderes seniors foram essas operações, agradeceram através também de reconhecimento virtual. Fizemos também no nosso LinkedIn uns reconhecimentos para os nossos usuários. Acho que tudo isso mostra assim, o quanto que a gente realmente é muito grato a essa operação que está dentro de um protocolo tão rígido, mas está fazendo o seu melhor e a gente está conseguindo escalar dessa maneira. E aí tem um ponto que não foi o que você perguntou, mas que eu acho que é um reconhecimento mais para a comunidade da área médica, que a gente fez recentemente, que eu também achei muito importante, onde nós selecionamos 3 pessoas que estão trabalhando na frente do dia a dia, 3 enfermeiros, e a gente fez aí um projeto especial, onde algum artista, né? No caso, a gente teve 3 artistas, que foi a Daniela Mercury, o seu Jorge e a Paula Fernandes, também cantando frente a frente, entre aspas, né? Com uma super distância, para eles, exclusivamente, para cada um deles, que também foi uma forma de um agradecimento também nosso para essa comunidade que está aí na linha de frente, aí ajudando tantas pessoas. Perfeito, perfeito. Parabéns por esse reconhecimento a essas pessoas, porque de fato acho que a gente tem que ser grato mesmo, né? Todos nós, né? Que estamos tendo a oportunidade de ficar em casa. A gente está quase chegando no final, tá passando super rápido. O Denis tem uma super pergunta para finalizar, mas antes eu queria falar que o Diogo Castro, ele quer fazer uma perguntinha, mas Diogo, você tem 1 minutinho para perguntar, a gente tem que ser bem breve, e aí depois eu passo a palavra para o Denis. Pode ser, Diogo? Você abre o seu vídeo, por favor? Claro, meu vídeo já está aberto. Vocês estão conseguindo me escutar? Sim. Sim.
Denis, Patrícia, na verdade, Denis, a gente já se conhece há muitos anos, talvez você lembre. Patrícia, eu fiquei super interessado, porque por acaso eu também tive a experiência de trabalhar na abertura de centros de hubs de inovação, só que para um concorrente da Johnson & Johnson, então um pouco do outro lado. Mas ouvindo toda a sua história, desse plano de contingência em relação ao Covid, eu fiquei pensando no seu roadmap de RH antes da pandemia. Tem alguma coisa que você queria alcançar dentro do seu roadmap de RH que, através da pandemia, você conseguiu entregar? Ou alguma coisa que você ainda sente e que você acorda de manhã e pensa eu preciso entregar isso e a pandemia talvez me ajude? Esse processo de aprendizado que a gente está passando. De fato, foram algumas questões que a gente conseguiu entregar que, eu, pra falar a verdade, eu nem imaginava que a gente ia ter conseguido. Coisas, eu vou falar de uma bem simples e mais do dia a dia operacional, mas para mim super relevante, que foi, por exemplo, facilitar o processo de entrada dessas pessoas, onboarding. Hoje, antes a gente precisava, precisa de um papel isso, precisa daquilo. Hoje a gente não tem nada que não seja virtual. Nem o contato do exame médico. Ou seja, tudo a gente seguiu o mundo virtual. Em 5 dias, literalmente, a gente fez todo o processo para virar completamente virtual. Eu diria que esse é um exemplo de algo que a gente fez muito melhor do que a gente imaginava e de uma forma muito rápida. O time que fez isso, obviamente, eu sou muito agradecida porque eles trabalharam muito naquela semana. Eu vou dizer para você, a gente trabalhou muito o quarter 2, assim, foi bem intenso, para tentar fazer coisas diferentes, onde a experiência ficasse preservada das pessoas entrando, assim como dos que estavam dentro. Então, assim, algumas coisas a gente até fez muito melhor. Onde eu acho que é o ponto que a gente tem que estar cuidando o tempo todo e que eu tenho já soluções, entre aspas, soluções que estão pondo para rodar, mas que ainda é um ponto de sempre atenção. Que é como, isso não só pela pandemia, também pelo crescimento exponencial. Como preservar a nossa cultura, que a gente falou agora há pouco, que era a cultura empreendedora, dentro de um ambiente onde você cresce, que tem números muito expressivos. Hoje tem 3.600 pessoas, 1.000 são novas esse ano. Sem contar as que tem só um ano, porque crescimento exponencial é isso, você tem pessoas novas todo o tempo. E o que eu acho que é o nosso desafio é como manter a cultura e acelerar para que as pessoas aprendam a cultura de uma forma mais rápida. Eu não diria que é um problema pela pandemia, já é um ponto em si, quando você cresce exponencialmente. Para qualquer empresa que cresce exponencialmente, esse é um dos pontos mais importantes. E principalmente quando é uma cultura tão especial que é a nossa, que a gente precisa, de certa forma, acelerar ainda mais e contribuir ainda mais para que as pessoas estejam tendo a melhor experiência, mas também liderem ou estejam no dia a dia liderando os seus trabalhos da maneira como a gente pensa que é ser um empreendedor. Isso é um ponto importante. Perfeito. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Diogo. Eu vou passar para o Denis agora, Patrícia, que ele quer te fazer uma pergunta final e aí a gente encerra, tá bom? Denis, vamos lá. Paty, a gente tem usado esse espaço para deixar algumas mensagens e aprendizados para o futuro, né? Para quem quiser assistir esse vídeo e poder repassar um pouco dos aprendizados que vocês, nossos convidados, têm para a carreira dessas pessoas. Então, queria te escutar assim, três aprendizados teus da construção da tua carreira de recursos humanos para quem está no meio da carreira ou está no início, que você sinta, olha, presta atenção nessas 3 coisas que são aquelas que me trouxeram até aqui, nessa carreira, né, bacana que você tem e que eu acho que podem ajudá-los, inclusive, a navegar no futuro. Primeiro, está o tempo todo meio incomodado, assim, querendo algo a mais. Eu acho que é importante que a gente sempre esteja pensando onde e o que a gente pode fazer melhor e como. Então, primeiro, se tem algo que eu realmente sugiro é que a gente esteja eu agora vou usar as palavras do Meli nesse momento, né, de beta contínuo, que a gente esteja se reinventando ou desaprendendo ou aprendendo a desaprender para aprender uma coisa nova. Isso é muito mais importante
do que a gente pode imaginar, principalmente nesse mundo assim de crescimento, aprendizagem tão rápida, onde as coisas mudam tanto. Você mesmo falou de algumas, você fez algum comentário que nós não somos desse mundo, que nós não nascemos digitais, né? Estamos digitais, ou seja, para nós, principalmente para a nossa geração e para pessoas que estejam nesse momento se reinventando, eu diria, sigam sempre com essa vontade do aprender, do fazer a mais, e de um certo inconformismo, de uma forma positiva, mas sempre um conformismo de, puxa, dá para fazer melhor, puxa, eu consigo estar num outro patamar, eu consigo ser melhor, eu consigo, né, que seja falar inglês melhor, espanhol melhor, o que seja. Então, assim, tá sempre tentando ir além. O segundo, eu acho que de verdade, da minha experiência, é não deixar de falar o que a gente quer. Eu sempre fui mais, talvez metida ou ousada, qual é a palavra, não sei, mas de falar, não, eu acho que eu quero sim uma experiência internacional, sem nem saber exatamente o que seria isso ou como é isso. Eu acho que é pedir, falar mais o que você quer, por que você quer, e obviamente fazer o seu melhor para entregar também aquilo que você tem que entregar no dia a dia, mas além disso, falar mais, falar o que quer, ter mais clareza, mesmo quando não é uma clareza detalhada de, eu quero fazer isso, não, mesmo que não seja algo assim tão definido, mas que seja muito objetivo para dizer o que é importante para você na sua carreira e para você no seu desenvolvimento. E talvez o terceiro tá sempre com vontade de sentir esse frio na barriga, porque a gente só... Eu brinco, na jornada do herói tem muito essa coisa de, quando eu falo muito com as pessoas, eu tento entender onde elas falharam, né? Porque alguém que nunca falhou, teve aqueles baixos, é porque não se jogou. E essa é talvez um bias meu, mas acho que todo mundo que já viu, já leu algo sobre a jornada do herói, tem os seus momentos de baixa, porque tem os seus momentos de alta e tem os seus momentos de se jogar quando você nem sabe exatamente por que você está se jogando e para quê. Eu acho que esse frio na barriga e essa oportunidade de fazer o seu melhor e diferenciar-se, mas também de falhar, isso vem junto com essa capacidade de puxar e de ir além e de realmente correr riscos para você também conseguir galgar outros ambientes, outros lugares. Eu acho que não tem limite para isso. Eu não venho de uma família extremamente financeiramente super diferenciada. Eu não estudei nas melhores escolas de São Paulo. E eu acredito que isso, por isso que eu falo que eu acho que isso é extremamente possível também, porque eu também pude caminhar e me desenvolver com a ajuda de milhares de outros mentores, pessoas que realmente fizeram toda a diferença e fazem na minha vida, mas também com uma vontade imensa de ir além. Acho que esses são os 3 pontos que eu sempre sugiro aí para qualquer pessoa que esteja pensando em continuar se desenvolvendo e fazendo o seu melhor aí nesse mundo. Nossa, maravilha, Denis. Muito bom, gente. Obrigado. Assim, estamos estourando nosso tempo aqui e queria agradecer a Mariana pela moderação, Paty, né, pelos ensinamentos e toda, né, o carinho que ela tem com a gente. E estamos juntos aí nessa jornada. Vamos continuar aprendendo juntos aí para os próximos anos. Com certeza. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em compartilhar com a gente, né, alguns dos aprendizados que você teve ao longo da sua carreira, ao longo da sua vida. Muito bacana esse seu fechamento, né? Porque realmente não importa da onde a gente vem, importa o que a gente quer buscar, né? E essa coisa de ter coragem de falar o que a gente quer é importante, que as pessoas às vezes ficam quietinhas, tímidas, né? E acabam não colocando para fora o que elas realmente querem e realmente pensam. Então, muito obrigada, Denis. Você gostou, é sempre Paty? uma delícia. Gostou, Paty? Super, claro. E eu só quero... depois eu vou querer também encomendar uma parede parecida com essa sua aqui, como sendo o meu presente. Vou botar a galera aqui, a minha filha com os amigos, para ir na tua casa e fazer um... Eu ofereço um vinho, se você deixar, né? Olha aí, que legal, hein, Denis? Muito obrigado, querida. Um beijo grande. Obrigada, gente, de verdade, gente. Um pela abraço para parceria. todo mundo. Obrigada, se cuidem. Tchau, tchau. Tchau.